meu nome é Giovanna Antunes Sgarbi e esse vídeo tem o objetivo da apresentação do trabalho de metodologia da pesquisa com a orientação da professora Rosângela Montanher. O tema é sucessão legítima e o princípio da igualdade entre os filhos, sob a ótica testamentária do inventário e da partilha extrajudicial. O principal enfoque foi a Constituição Federal no seu artigo 5º, inciso 30, e também a Lei nº 11.441 de 2007, também o Código Civil. O projeto se delimita principalmente na Lei 11.441 de 2007. E o principal objetivo é verificar o que mudou ao longo desses 11 anos de vigência da lei. Na formulação do problema, a gente tem os seguintes questionamentos. Como acontece a sucessão e quando os filhos têm direito à herança? Nesse sentido, quais são os direitos envolvidos e quais as formas de partilha de bens regidas pelo direito brasileiro? O trabalho se ampara e se justifica na dificuldade que a família tem de lidar com a partilha de bens após a morte do ente querido. Também a questão do filho fora do casamento, como fica a situação do casal que tem comunhão de bens e o filho fora do casamento que terá direito sobre as questões do pai. Ainda na justificativa, a gente já percebe que, conforme a Lei 1845 do Código Civil, são herdeiros necessários os descendentes, que é filho, neto e bisneto, e os ascendentes, que são os pais, avós e bisavós. Também, no artigo 1276 do Código Civil, já encontramos amparo para os filhos, que são filhos havidos ou não numa relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias à filiação. Então aqui a gente percebe que estão incluídos filhos fora do casamento e também os adotivos. O objetivo principal é investigar a forma precisa de sucessão dos bens materiais e o princípio da igualdade entre os filhos. E então identificar como o direito enxerga essas relações na partilha dos bens, para que a sucessão e a herança ocorram de forma certeira. No referencial teórico, o primeiro item é sucessão, que nada mais é do que suceder, dar espaço no sentido da árvore genealógica. No texto, compreende algumas referências como Orlando Gomes, Carlos Roberto Gonçalves, o próprio Tartucci, e aí a gente percebe que sucessão é dar espaço, dar lugar. O segundo item do referencial trata sobre o inventário e a morte presumida. O inventário é quando há litígio entre os herdeiros e é aberta a sucessão em juízo. Também é o caso da morte presumida, quando alguém some e não se é encontrada, conforme o artigo 7º do Código Civil. No inventário, todas as informações sobre a vida do falecido são discriminadas, e esse inventário ocorrerá na cidade onde o falecido morava. No terceiro item do referencial teórico, o testamento, é tratado as suas formas cerrado, público e particular, que são distintas e têm como objetivo a pessoa natural que decide antes de sua morte sobre a partilha dos seus bens, lembrando que ela tem que seguir alguns conceitos para poder ser válida. Nos itens 4 e 5 do referencial teórico são tratados os princípios da igualdade entre os filhos e também o que é herdeiro legítimo e necessário. Todas essas questões são amparadas em Tartucci, Giraldo Ionaca e também Paulo Lopo. Na metodologia, em técnicas de pesquisa foi muito conveniente o uso de referências bibliográficas, assim como análise de jurisprudência, pois uma é encontrada no trabalho, e também um caso real para se dar contexto ao tema. Na proposta de sumário prévio, o referencial teórico foi dividido em subitens, com a sucessão, que foi desenvolvido a partir de referências clássicas do direito, o inventário e a classificação de morte, morte presumida, o testamento, a igualdade entre os filhos e o herdeiro legítimo e necessário, as distinções entre eles. As considerações finais mostram que o tema buscava conhecer sobre o filho fora do casamento, que é amparado pela Constituição, Código Civil e todo o ordenamento jurídico brasileiro. A demanda do projeto foi também conhecer a Lei 11.441 de 2007, que na época prometia revolução e desafogamento no sistema judiciário brasileiro. Acontece que a lei não contribuiu tanto que se esperava, mas certamente dados mais específicos mostrariam que a lei permitiu que a modalidade de partilha e separação, não possível antes, ocorresse fora do sistema judiciário brasileiro,
permitindo que tantas pessoas passassem pelo processo de forma amigável. Ainda, a Constituição Federal garante o direito à herança no artigo 5º. O Código Civil define as formas de partilha, que pode ser através do inventário, no caso de litígio entre as partes, da forma testamentária, pública, cerrada e particular, ou ainda numa forma extrajudicial, que é o caso do usufruto ou doação em vida. A Lei 11.441 deu a possibilidade da partilha feita em cartório, mediante consenso dos herdeiros e assinatura do tabelião. Isso tudo fora do sistema judiciário. Uma forma amigável que não precisa de juiz ou de processo para ser procedida. Da mesma forma, o casamento e outras formas de união podem ser dissolvidas, graças à Lei 11.441. Eu sou Giovana Sgarbi, acadêmica do 2º semestre de Direito, e mostro através desse estudo que a lei veio a contribuir. Este é o breve resumo do trabalho de metodologia da pesquisa.